Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus, que reina para todo sempre. Aleluia. É tarde de salvação. Aleluia. Abre teu coração nessa tarde, para que a palavra de Deus ela venha entrar. A palavra que tem o poder de mudar a tua história, meu jovem. A palavra de Deus, aleluia, vai ser pregada neste lugar. Espírito Santo, Pai. Em nome de Jesus, Papai amado, Rei da Glória. Vai tomando, Senhor, Pai, as nossas vidas. Meu Deus, Pai, usa grandemente nessa tarde. Usa a minha vida e usa a vida do pastor Deusdedino, Espírito Santo. Toma a nossa boca, Pai, coloca a tua palavra que tem o poder de libertar, e vai operando neste lugar, Espírito Santo. Prepara o campo, prepara a semente, que é a tua palavra que vai ser semeada nessa tarde para este coração, Pai amado, em nome de Jesus. E aonde haver uma alma necessitada, aonde haver uma alma, Pai, necessitando, precisando de uma restauração, de uma libertação, de uma cura, vai curando, vai restaurando. Faz a tua obra, Espírito Santo, neste lugar, Papai. Oh, glórias. Oh, Espírito Santo, faz a obra, Senhor. A obra é tua, Pai. O ambiente é teu. E saber o espírito maligno opressor querendo impedir este culto, ele vem a ser fulminado com teu poder. Rabacantaraia, rebedeço de comeneia. Vai queimando, queima, Pai, todo mal. Em nome de Jesus, nós te pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a palavra nessa tarde para o nosso coração se encontra no livro de Mateus, capítulo 15, e o verso 28 e o 29, aleluia. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Mateus capítulo 15, o verso 29. E diz assim a palavra do Senhor: e partindo Jesus dali, e foi para junto do mar da Galileia, e subindo ao monte, ele se assentou ali. E vieram muitas multidões trazendo consigo, e o coxo, aleijado, cego, mudo, e outros muitos largaram junto aos pés de Jesus. E Jesus curou a todos de tal modo que aqueles que viram ficaram maravilhados. E aquela multidão que via o poder de Deus, aquela multidão que via o milagre de Deus, aquela multidão que via o mover de Deus, a Bíblia diz que eles ficaram maravilhados. Louvado seja o nome do nosso Senhor. E esta multidão aqui começaram a glorificar, e começaram, aleluia, a glorificar a Deus, aleluia, porque Deus é digno de toda honra, de toda glória. Louvado seja o nome do nosso Senhor. E hoje, nessa tarde, eu venho pregar para você, aleluia. A tua vida pertence a Ele, tua casa pertence a Ele, a tua família pertence a Ele, e tudo foi feito para Ele, aleluia. Entrega a tua vida para Ele nessa tarde, porque tudo é para Ele. E
a Bíblia diz que quando Jesus ele chega, a multidão vinha e trazia os coxos, trazia os leprosos, os cegos, mudos, e colocava aos pés do Senhor. E a Bíblia diz, aleluia, que Jesus curou todos. Jesus operou um grande milagre no meio daquela população, daquelas pessoas que eram carentes, aquelas pessoas que eram necessitadas, aleluia. Jesus vai curar todos diante dos olhos deles. E a Bíblia diz que eles ficaram maravilhados. Tão grande é o poder de Deus, tão grande é o poder na vida daquele homem, aleluia. Oh, Espírito Santo, a multidão aqui queria milagre, a multidão aqui estavam querendo tocar, a multidão aqui estava querendo receber. E a Bíblia diz que no livro de Mateus, capítulo 8, verso 18, Jesus está pregando, Jesus está anunciando, e o texto diz que a multidão apertava. A multidão aqui, aleluia, chegava mais perto de Jesus. E Jesus estava sufocado, por quê? Porque a multidão estava perdendo. E a Bíblia diz que Jesus vai dar ordem para os discípulos para passar para o outro lado da margem do rio, para passar para o outro lado da margem do mar da Galileia. E a Bíblia diz que chegando do outro lado, a multidão vendo onde Jesus estava, começou a se aglomerar de novo, começou, aleluia, a trazer os coxos, trazer aqueles que estavam, aleluia, necessitados, e colocava aos pés do Senhor. E o Senhor curava todos os tipos de enfermidade. Jesus curava todos que chegavam até ele, aleluia. E a Bíblia diz que o coxo chegava a sair andando, o leproso chegava e saía purificado, o surdo chegava e saía ouvindo. E a Bíblia diz, aleluia, que os cegos chegavam e saía enxergando, aleluia, de uma forma maravilhada, porque tinha alcançado o poder de Deus, tinha alcançado o milagre de Deus, tinha alcançado, aleluia, aquilo que muitos queriam alcançar, e aqueles homens alcançaram o milagre. Porque aqui neste lugar, irmão, no meio dessa multidão, havia humilhação. E aonde tem humilhação, tem providência de Deus. E o Senhor está falando nessa tarde, ei, humilhar perante a presença de Deus. Te humilha perante o Senhor nessa tarde, e Ele vai fazer algo no meio da tua família. Te humilha diante dEle nessa tarde, que Ele vai fazer algo grande acontecer. Aleluia. O povo começava a glorificar e exaltando o nome daquele que é poderoso, e exaltando o nome daquele que é santo,
de Atos capítulo 4, verso 12. Não há outro nome dado entre os homens, ou na terra, ou no céu, ou debaixo da terra, a não ser Jesus Cristo, que possa salvar, a não ser Jesus Cristo, que possa restaurar, a não ser Jesus Cristo, que possa curar, a não ser Jesus Cristo, que possa dar livramento. Não existe outro nome, irmão. O único nome que é digno de exaltação é Jesus. O único nome que é digno de ser chamado santo é Jesus. E Ele está aqui nessa tarde, aleluia, para oferecer para você salvação. Ele está aqui nessa tarde para oferecer para você vida eterna, porque Ele é o caminho da salvação, Ele é o caminho da vida eterna. Jesus é o caminho para a tua vida. E talvez você procura solução, aleluia, no Papa. Talvez você procura solução nas imagens. Talvez você procura solução, aleluia, nos médicos. Talvez você procura solução nos bruxos, feiticeiros. Eu vou te falar nessa tarde, o teu problema quem pode resolver é Jesus. A tua ferida quem pode sarar é Jesus. A tua casa quem pode restaurar é Jesus. A tua alma quem pode salvar é Jesus. Não existe outro nome, irmão. É Jesus. É Jesus que tem a salvação. É Jesus nessa tarde. Louvado seja o nome do nosso Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor. A Bíblia Sagrada diz, aleluia, que partindo Jesus dali foi para junto do mar da Galileia. E subindo ao monte se sentou ali. E vieram ele muitas multidões, trazendo consigo o coxo aleijado, e cego mundo, e outros muitos. Colocavam os enfermos, e trazia, e colocava aos pés do Senhor. E Jesus curava todo de forma que eles ficaram maravilhados, aleluia. Louvado seja o nome do nosso Senhor. É esse que está aqui nessa tarde para operar na tua vida, para operar dentro do teu lar. A Bíblia Sagrada diz que no livro de Mateus capítulo 11, João Batista está dentro do cálice. E o texto diz que João Batista vai ouvir, aleluia, o que Jesus estava fazendo. Jesus estava operando. Jesus estava pregando. Jesus estava operando o que, missionário? Jesus estava operando milagre. E a Bíblia diz, aleluia, que o João Batista, ao ver que Jesus estava fazendo milagre, e a palavra sendo anunciada, era Jesus dizendo: arrependa-te, porque é chegado o reino de Deus. Te arrependa dos teus pecados, para que venha a ser cancelado, aleluia. Jesus estava anunciando as boas novas. E a Bíblia Sagrada diz que dentro do cálice, João
Batista envia seus discípulos, envia 2 dos seus discípulos, até perguntar a Jesus. E discípulo dizendo, chegando a Jesus falando, o mestre, ele não manda nos perguntar a ti, Senhor, se é tu mesmo que nós estávamos esperando, ou se nós temos que esperar outro. E o texto diz que quando os discípulos de João chega até Jesus, perguntando se é ele mesmo que eles estavam esperando, Jesus não manda recado. Jesus aqui não manda eles embora. Jesus recebe dizendo, venha ver vocês mesmos com seus próprios olhos. E a Bíblia Sagrada diz que os enfermos, quando chegavam com as suas enfermidades, eram curados. Chegavam os coxos, eles andavam. Chegava o cego, ele via. Chegava o leproso, era purificado. E aos pobres era anunciado a palavra da salvação. E a Bíblia diz que os discípulos estão vendo o milagre que está acontecendo naquele lugar. Então Jesus olha para eles e diz, agora vá e fala para João que o que vocês viram aqui é o que está acontecendo. Fala para João que os coxos andam. Fala para João que a palavra são pregada. Fala para João que os cegos estão vendo, aleluia. Louvado seja o nome do nosso Senhor. A Bíblia Sagrada diz, meus irmãos, que Jesus estava curando todos, aleluia. E aquele cego, quando chegava, era restaurado as vistas, aleluia. É o que Jesus quer fazer nessa tarde na tua vida. Ele quer curar, aleluia, a enfermidade que está na tua vida, aleluia. E talvez você não está enxergando, porque você está cego, aleluia. E Jesus está chamando você para operar um milagre na tua vida. A Bíblia Sagrada diz, aleluia, que quando aqueles homens chegavam, era restaurado de qualquer tipo de enfermidade, aleluia. E talvez você se encontre assim, aleluia, com essa enfermidade dentro de você. Ah, missionário, mas eu não estou cego. Você não está cego físico, mas você está cego espiritual, aleluia. E não está enxergando que Jesus está chamando. Você não está enxergando que Jesus está convidando, que Jesus está batendo na porta e está chamando você para te purificar, está chamando você para dar vida, está chamando você para entrar pela porta com Ele. Ah, missionário, na minha vida está tudo bem. Eu não tenho nenhum tipo de enfermidade, tem, irmã. A cegueira espiritual é uma enfermidade. E Jesus, Ele quer curar nessa tarde. Ele quer tirar dos teus olhos as vendas que Satanás tem colocado para que você veja, aleluia, impedir de você ver, aleluia, o sobrenatural. Louvado seja o nome do nosso Deus, porque a Bíblia diz, aleluia. Talvez você está dizendo, está tudo bem, missionário. O caminho que
eu estou aqui, está acontecendo nada, está tudo ok. Tem uma senhora aí. E a Bíblia Sagrada diz, aleluia, que no livro de Provérbios, que há caminhos parece ser perfeito, mas este caminho são os caminhos de morte, caminho da perdição. Este caminho, ele vai te levar ao abismo. E Jesus, ele está querendo abrir os teus olhos para que você não venha cair nesse abismo, aleluia. Porque o lugar parece ser perfeito, mas esse lugar é lugar de morte. Porque se não tiver na presença de Deus, irmão, tarde para te ajudar. E ele faz um convite nessa tarde para você. Você que está cansado, cansada. A Bíblia diz no livro de Mateus, capítulo 11, verso 28. Ele chama todos aqueles que estão cansados, sobrecarregados. Aleluia. Ele está dizendo, ei, se você está cansado de viver na vida que você está vivendo, só você sabe, aleluia. E Deus também sabe porque ele está vendo. Jesus está dizendo, está cansado, então venha. Venha para os caminhos do Senhor. A multidão aqui reconheceu. Eles viram o poder de Deus e começaram a glorificar a Deus. Eles começaram a reconhecer que aquele homem era realmente o Filho de Deus, que se chama Jesus. Estava sobre a terra para tirar a cegueira dos nossos olhos. Ele estava na terra para iluminar o nosso caminho. Ele estava na terra para nos trazer a paz. A paz está sobre ele, irmão. E Jesus está falando, aleluia, nessa tarde. Eu quero curar. Eu quero realizar cura nessa tarde. Ah, missionário, mas eu não estou coxo, eu não sou cego, não sou aleijado. Mas você está precisando abrir os olhos espiritual, porque os teus olhos físicos estão fechados. Tu consegue somente enxergar as coisas do mundo. E o Senhor nesta tarde, ele está oferecendo uma visão espiritual. Nessa tarde, o Senhor está oferecendo uma cura para a tua alma, uma cura para a tua casa, uma cura para a tua família. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Talvez essa cura é uma libertação. Alguém ainda se encontra dentro das drogas. Alguém ainda se encontra, aleluia, nos bares. Tem ainda alguém que se encontra nas pousadas se prostituindo. E o Senhor está dizendo nesta tarde, eu quero curar, eu quero libertar, eu quero restaurar, eu quero fazer a obra na tua vida. Mas tem que reconhecer, irmão, porque Jesus, ele não vai entrar na tua vida se você não abrir a porta. A multidão aqui reconheceu. E eles disseram, verdadeiramente, este homem é o Filho de Deus. Verdadeiramente, este homem, ele tem o poder de mudar a história. E eles começaram a glorificar a Deus. Eles começaram a ver a manifestação do poder de Deus. E de modo que o povo se maravilhou a ler que o mundo falava, os aleijados, os coxos andavam e o cego via.
ele vê, eles começaram a glorificar a Deus. Porque eles, aleluia, eles estavam vendo o poder de Deus sendo manifestado naquele lugar, na vida daquelas pessoas, aleluia. O Senhor está fazendo convite nessa tarde.